Boa noite, né, a todas aqui presentes. Nós estamos aqui em Mulheres, né, uma sala constituída aí pela participação feminina, mas também quero deixar já aqui registrado boa noite, né, a todos, todas e todes que entrarem ou que vierem assistir a aula depois. Né, dizer que é uma honra muito grande hoje receber aqui a professora doutora Lucy Prau. Boa noite, professora, muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço de estar com vocês. A gente que agradece, tá? Sua presença, sua participação, sua contribuição aqui nesse curso. É uma disciplina, né, optativa aqui no curso de Serviço Social da Unesp Franca, na qual nós estamos discutindo a relação trabalho e saúde, e para nós a sua participação é extremamente importante, né, e certamente vai contribuir muito, né. Então, a professora doutora Lucy Prau é professora no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre, né, é uma professora que tem se dedicado a pesquisas, à produção, aí com enfoque para o processo saúde e doença, organização do trabalho, reestruturação produtiva, né, e os impactos disso para a saúde, em especial para a saúde mental relacionada ao trabalho, né. A professora Lucy tem vários artigos publicados, capítulos de livros, né, inclusive tem textos junto com o professor Ricardo Antunes, na revista Serviço Social e Sociedade, é uma referência, né, para nós, não só do serviço social, mas para quem discute a relação trabalho e saúde. Também quero destacar aqui o seu livro, Reestruturação Produtiva, Saúde e Degradação do Trabalho, que saiu pela editora Papel Social, né. Acho que as suas publicações, suas produções, Lucy, são importantes referências para nós que estamos aí adentrando, né, nas pesquisas, nas discussões das relações sociais de trabalho e saúde. Então, muito obrigada pela sua presença e participação aqui na disciplina, tá? Mais uma vez, seja muito bem-vinda e fique à vontade para fazer a sua exposição, tá? Gratidão, viu, pela sua presença. Oi, Edivane, eu que agradeço de poder estar com vocês. É sempre bom fazer coisas contigo. Quando você convidou, eu nem pensei em dizer que não, independente do que fosse, porque é sempre muito prazeroso. Muito obrigada, viu, Lucy? Gratidão. Eu fiz o seguinte, eu preparei um roteiro, eu não vou apresentar, ele está meio bagunçado, meus slides, mas eu vou usar esse roteiro para... Eu vou usar... O que vocês... Eu pergunto a vocês querem que use slide? Porque eu sei que tem um pessoal que está de saco cheio de slide, né? Então, se não quiserem, não tem problema. Eu uso o roteiro e vou usar o roteiro sem ter que apresentar, é melhor, né? Não fica... Acho que você fica bem à vontade, Lucy. Tá, aí, tá vendo? O pessoal tá colocando o que você achar melhor. Se você quiser fazer o compartilhamento, né, faça. Eu acho que é tranquilo isso. Eu vou compartilhar, agora vocês já ficam avisados de cara que ele tá meio bagunçado, tá? Imagina, tranquila. E deixa eu pegar aqui. Então, quando tiver muito bagunçado, eu vou passar rapidinho. Tranquila. E ele tá, assim, tá muito longo, e eu não vou, obviamente, tomar o tempo de vocês com tanta coisa, não. Eu vou usar os slides, e algumas partes eu vou passar mais rapidamente, porque é um material que eu já tinha uma parte preparada, fui acrescentando coisas, então por isso até que não está muito da forma que eu gostaria que tivesse. Aí eu usei algumas imagens que eu gostaria de dar o crédito, né? Essa imagem é de um artista de rua francês, o Levalet. Ele tem um site, né? E eu gosto muito das imagens da produção artística dele, né? Então vocês vão ver que tem mais de uma imagem dele sendo usada ao longo dessa apresentação. Edivânia falou para mim que eu devia falar sobre trabalho e saúde mental. E aí eu fiquei
pensando no seguinte, de que é impossível entender o que acontece com o trabalho e os processos de adoecimento, né, que estão cada vez mais presentes no cotidiano da gente e da relação desses processos de adoecimento com o trabalho, e aí a questão da saúde mental entra como uma dimensão desse processo, sem a gente passar, ainda que rapidamente antes, sobre a ideia de trabalho. Porque a gente só tem como entender o potencial adoecedor do trabalho se a gente entende que, do ponto de vista do fundamento do ser humano, o trabalho é potencialmente algo que humaniza, né? No sentido de estar na base da constituição desse ser humano. Então, eu fiz uma opção de fazer uma passagem na primeira parte, falando um pouco disso, do trabalho como fundamento do ser humano, depois falar um pouco, apresentar para vocês algumas, rapidamente, né, como a discussão sobre trabalho e saúde não é nenhuma novidade, ela está presente já há algum tempo, inclusive da repercussão desse trabalho na saúde mental, né, e como no contexto da acumulação flexível, né, há um processo de aprofundamento disso, pelo menos é isso que tem guiado minhas pesquisas no último período, é a pergunta da minha tese de doutorado, né? Por que esses trabalhadores estão adoecendo mais do que antes, né? Era o meu incômodo, quando eu fui para campo fazer a pesquisa de doutorado, né? Entender o que estava por trás desse processo em que, ao contrário do que algumas pessoas diziam, que alguns sociólogos, alguns autores diziam, né, de que a gente, enfim, tinha chegado num contexto do trabalho em que o trabalho tinha um potencial de valorizar as pessoas, etc., o que a gente estava vendo cada vez mais, estava esbarrando cada vez mais, era com gente adoecida, né? Com trabalhadores e trabalhadoras adoecidos. E como a dimensão do adoecimento da saúde mental, né, estava ali posta de uma maneira muito forte, né? O sofrimento psíquico causado diretamente relacionado às condições e situações de trabalho. Então, enfim, mas eu queria começar, então, pelo começo, falando muito rapidamente dessa questão do trabalho como fundamento do ser humano. E outra imagem do Levalet, né? Bom, eu acho que não tem como, né, ao discutir essa ideia de trabalho como fundamento humano, passar por isso sem trazer para o debate o Lukács e uma das obras principais dele, né, se não a principal, né, para uma ontologia do ser social, né. São 2 volumes, né, mas assim de uma maneira muito sintética, né. Há uma questão que norteia a discussão que ele está colocando ali, que são algumas perguntas, né? Ou seja, o que particulariza o ser humano em relação aos outros seres, né? O que tem de diferente que faça com que a gente pensar numa ontologia do ser social, ou seja, quais são as particularidades que nos fazem diferente da vida dos outros seres vivos que estão, com os quais a gente convive o tempo todo, né? Como se produz e reproduz essa vida humana, né? Ele está ali construindo essa discussão num diálogo profundo com o Marx, né? E é a partir do Marx que ele vai discutindo essa ideia do ser humano como um ente objetivo ativo, né? Um ser que trabalha, né? Um produtor de objetivações, né? É muito interessante ler o texto do Lukács e ver como ele vai construindo essa ideia, né? Essa ideia das particularidades do seu ser humano. Ele vai o tempo todo discutir de que há nesse ser humano uma constituição biológica que é um fundamento irrevogável. Eu gosto muito dessa expressão, dessa ideia do biológico como um fundamento irrevogável, né? Que é parte da nossa Constituição, mas que esse fundamento irrevogável, ele não pode ser entendido sem que a gente insira esse ser humano no contexto das relações sociais, ou seja, na forma como a sociedade vai reinventando as condições de reprodução humana, né? E aí eu acho que tem uma frase do Marx que é fantástica, né? Que é essa que está
embaixo, que eu uso exaustivamente, porque eu acho ela, de fato, muito boa. Ela é boa não só pelo conteúdo em si dela, mas porque desmistifica uma ideia que, nossa, até me cansa quando eu leio essas interpretações que colocam o Marx como um economicista, né? Essas leituras economicistas de um Marx que não leva em consideração a subjetividade, né? E só uma determinada construção de objetividade, né? Bom, vamos para a frase do Marx. Ele vai dizer o seguinte: fome é fome, mas a fome que se sacia com carne cozida, comida com garfo e faca, é uma fome diversa da fome que devora a carne crua com a mão, com unha e dente. Por essa razão, não é somente o objeto de consumo que é produzido pela produção, mas também o modo de consumo. Não é apenas objetiva, mas também subjetivamente. Ou seja, como que essa relação desse ser humano em sociedade, né, essa relação que vai reinventando as condições de reprodução humana, vai produzindo um ser humano que é objetividade e subjetividade também, né? E como esse processo de objetividade e subjetividade é um processo em permanente construção, né? É maravilhoso, eu gosto muito do que ele produz, viu? Muito mesmo. Mas, enfim, Interessantíssimo. vamos passar. Aqui a frase do Marx, que eu acabei de ler, né? E que eu acho ela fabulosa, ou seja, que ela dá conta dessa dimensão, desse trabalho que transforma não só a natureza, mas o próprio ser humano, né? Um trabalho que envolve objetivação e subjetivação, né? Enfim, e que está no fundamento desse ser humano como um ser inacabado, né? Então, e que está na base dessas peculiaridades do ser humano que justificam a ontologia do ser social. E, enfim, esse ser humano que vive e existe como ser singular, né? Como cada um de nós, né? Em cada um ser social que é único, né? Está relacionado às peculiaridades da sua inserção na vida social e nas formas de se relacionar com o outro, e em cada um ser social que transcende, né? Que nos transcende a cada um. Eu peguei a foto do mestre Vitalino porque eu sou pernambucana, né? Então eu estou puxando a sardinha aqui para o meu lugar, né? Mas, primeiro, por essa razão. Segundo, porque ele é maravilhoso, é fantástico, né? O trabalho de mestre Vitalino ali objetificado nessas esculturas fantásticas que ele faz, né? E a ideia desse ser genérico e desse ser singular como algo em tensão o tempo todo. Essa expressão também eu acho muito interessante, né? Como há uma relação tensionada entre o que existe em cada um de nós como ser social único e o que existe em cada um de nós como um ser social que transcende esse ser único, né? Como um ser genérico. Bom, eu vou passar rapidamente por aí, porque eu acho que são coisas que vocês já devem ter visto em algum momento, ou seja, esse ser humano é um animal que faz ferramentas, né? Uma citação do Marx no Capital, ele usa essa expressão, vocês devem estar cansados de conhecer essa citação do Marx em que ele fala da abelha, né? Do que distingue a abelha de um arquiteto, o fato desse ser humano ter essa capacidade de idealizar, né, mentalmente, né, da ideação do que ele vai fazer, de projetar o que vai ser feito, né, e de executar o que foi projetado, né. Enfim, eu vou pular aqui rapidamente eu sou meio obcecada para fazer esses esqueminhas todos, então passar bem rapidamente, né, a ideia de que o trabalho é uma atividade orientada por um fim, né, requer ações que são antecipadas mentalmente, né? Por isso, quando a gente está falando de trabalho, a gente não. Eu lembro de uma vez uma palestra que eu fui de uma professora que repetiu várias vezes a ideia de que o burro trabalhava, né? E aquilo me dava uma angústia muito grande, porque na minha cabeça a ideia de trabalho está ligada a ser humano, né? Está ligada a essa capacidade de transformação, né? Essa capacidade que vai construir, por exemplo, para usar o exemplo do arquiteto do Marx, né, uma casa de um determinado modo e pode construir de milhares de outras formas, ou seja, não há
uma repetição aí, né? Uma capacidade criativa, né? Então, é uma atividade que está relacionada a finalidades e escolhas, né? A intencionalidade prévia que se objetifica, né? E que, ao se objetificar, né, se materializa numa exteriorização, né, dessa capacidade humana, uma capacidade que não é uma capacidade só objetiva, mas também subjetiva, né? Enfim, vou passar rápido por aqui para a gente ir adiantando. Ele vai avançar, o Lukács, para uma discussão que também eu acho muito interessante, que é a ideia de que toda a vida social, ainda que não se resuma ao trabalho, tem seu fundamento nele, né? Ou seja, o trabalho é fundamento da relação com o mundo, né? Há no trabalho uma dimensão que é uma dimensão educativa, né, que envolve descoberta, reflexão, ação, apropriação, compartilhar conhecimento que é socialmente construído, né, e que faz também com que o ser humano construa outras formas de realização para além do trabalho, né? Por isso que eu peguei as duas telas do Portinari aqui com essas crianças brincando, né? Porque a vida, apesar de não se resumir ao trabalho, tem nele como fundamento, e é essa característica, que é uma particularidade humana, que também faz com que o ser humano projete uma vida para além do trabalho, né? Uma vida dotada de sentido dentro e fora do trabalho, como o Ricardo fala, né? Mas aí, por que toda essa discussão? Pelo que eu dizia para vocês no começo, de que para nós, para que a gente possa entender porque o trabalho pode, apesar de ser algo característico do ser humano, que é fundamento da sua constituição, como que o trabalho pode adoecer, né? Entender essa dimensão do trabalho nos ajuda a entender o seu potencial também adoecedor. E para isso a gente tem que voltar na nossa discussão na ideia que eu já anunciei lá atrás, né? Esse mesmo ser humano, que é animal que faz ferramentas, que é essencialmente histórico-social, né? Que tem no seu trabalho a fonte de produção desse ser social e da vida em sociedade, né? Realiza sua atividade em condições historicamente e socialmente estabelecidas, né? Determinadas, né? Esse trabalho é realizado numa sociedade que é uma sociedade de classes, né? Com relações de exploração e dominação. E numa sociedade que, sob o capitalismo, né, o trabalho assume a característica do trabalho assalariado, né? Então, portanto, o trabalho é uma atividade marcada por dimensões de classe, de gênero, de raça, dimensões geracionais, né, que se efetiva por meio de processos que são de precariedade, que são produzidos objetiva e subjetivamente, que, portanto, pode ser fonte de saúde, mas tem se configurado, sobretudo nessa sociedade, como fonte de sofrimento e de adoecimento, né? É um salto histórico enorme que eu estou fazendo aqui, né? Um pulo, mas é para que a gente possa dar conta de esbarrar um pouco na discussão que vocês me propuseram trazer. Essa foto do Sebastião Salgado, né, que é fantástica, né? Essa mulher com uma criança trabalhando numa olaria, né, numa fábrica de tijolos, né, na Índia. Bom, aqui começa a bagunça, né, dos slides, que eu, tá vendo, não devia nem passar isso, né, mas eu vou falar bem rapidamente, né, o que eu quis trazer com essa discussão que está aqui, né, nessa segunda parte. Eu quis dizer para vocês o seguinte, que essa discussão sobre trabalho e saúde, mais especificamente, não é nem sobre trabalho e saúde, mas sobre trabalho e processos de saúde e adoecimento, porque o nosso foco, inclusive, vai estar agora em discutir que o trabalho também adoece, ou seja, se ele tem o potencial de humanizar, ele também tem o potencial de desumanizar e de adoecer, né? Não é uma discussão nova, né? Quando eu anotei ali no slide que está zoneado o nome do Ramazzini, foi para lembrar a vocês que em 1700 o médico, né, que vocês devem conhecer, italiano, Ramazzini, fez um livro, até tenho ele aqui, não vai dar para levantar para pegar, depois se vocês quiserem eu pego, tem na internet, vocês acham, As Doenças dos Trabalhadores, onde ele descreve uma infinidade de atividades profissionais e como as características do desenvolvimento dessas atividades são geradoras de enfermidades
também particulares, com características particulares naqueles trabalhadores, ou seja, ele está fazendo isso em 1700, né? Digamos que as coisas vão piorar bastante depois com a expansão do assalariamento, né? A expansão da indústria, etc. E é nesse contexto que a gente tem um livro também bastante conhecido, que é o livro do Engels, né? Que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, fantásticos, né, sobre as condições de vida, né, e as condições e situações de vida da classe trabalhadora inglesa e como aquela forma de produção e reprodução da vida em Manchester trazia situações de extrema miséria e de adoecimento. No livro do Engels, vocês vão achar, por exemplo, eu não estou com ele aqui em casa, em São Paulo, né, está lá em Rio Branco, mas vocês vão achar o Engels descrevendo como há as extensas jornadas de trabalho às quais as crianças são submetidas vão gerar, inclusive, deformações físicas, né, nas crianças, né? É como que, desde muito cedo, as crianças estão com problemas sérios, né, de saúde em função da submissão a jornadas prolongadas em ambientes extremamente insalubres, né? Ou seja, entre tantas outras descrições, né? Tantas outras, né? Isso século XIX, né? Do século XX, e antes disso também já tem bastante discussão em relação a isso, basta lembrar o filme do Chaplin, né? O Tempos Modernos, né? Já há todo um debate em relação a como que esse trabalho, na maneira como ele se configura, em pleno século XX, com a expansão do Taylorismo-Fordismo, também vai se configurar como fonte de profundo adoecimento, e aí salta aos olhos cada vez mais a dimensão do adoecimento psíquico, né? Dos transtornos mentais, né? Há, nesse sentido, um autor que eu gosto bastante da leitura. Quando eu descobri o Le Guin, eu gostei muito de ler, né? Porque é muito interessante a maneira como ele vai estudando as relações de trabalho, e a relação dessas relações com os processos de adoecimento, né? Esse autor que está na origem da psicopatologia do trabalho, ele vai partir das experiências dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, né? E vai, a partir dos estudos dele, tentar diferenciar as enfermidades mentais relacionadas ao trabalho das demais, né? Ele tem dois textos tem vários textos, né? Mas tem dois que eu particularmente gosto muito, que é o da neurose das telefonistas, onde ele vai mostrando como que a forma de organização do trabalho delas gera patologias, né, e como essas patologias se traduzem para fora do local de trabalho, né, ou seja, é levado para a vida, né, para o dia a dia. E um outro texto também muito bom, que é o sobre as empregadas domésticas, onde é muito interessante o texto, porque ali, apesar de ele não usar essa expressão e não ser uma discussão da época dele, a gente está falando de anos 50, anos 60, está ali claramente atravessadas as dimensões de gênero e de raça na discussão das empregadas domésticas, né? Ele se dá conta de uma quantidade que chama a atenção de empregadas domésticas internadas no hospital psiquiátrico, né? E ele vai investigar o que está por trás daquele processo de adoecimento. E vai ali levantar uma série de questões, entre elas a salientar a questão de boa parte dessas mulheres serem imigrantes, né? Todo o impacto que se tem na identidade delas, né? Algumas, inclusive, sem conseguir se comunicar na língua materna, né? Algumas, inclusive, com seus nomes trocados para facilitar o contato, trocados pelos patrões, né? Para facilitar o contato com a criança da qual elas cuidam, né? Ou seja, todo um processo de opressão e de humilhação, né? Com impacto bastante severo sobre a saúde mental dessas mulheres. A gente tem também um movimento bastante interessante na América Latina com a medicina social, né, com a Asa Cristina Laurel e o Noriega, que vão discutir a questão do processo de saúde como processo essencialmente social, né, de saúde e doença como processo essencialmente social.
É muito interessante a maneira como eles vão discutindo essa questão, né? Eles têm uma das premissas que a Laurel estabelece num dos textos dela, né? É a ideia de que o processo biológico, né? Ele não se revela do ponto de vista imediato no social. Então, que quando você no consultório, né, a única possibilidade, quando você atende alguém, ela está falando como médica, né, quando alguém chega ao consultório com uma queixa de alguma doença, né, a maneira de se entender esse processo que está acontecendo com essa pessoa é se deslocar da esfera do indivíduo para o coletivo, para poder voltar para o indivíduo uma outra leitura sobre o processo de adoecimento dele, porque nenhum processo se esclarece no indivíduo, né? De que esse deslocamento do individual para o coletivo é essencial para que a gente possa entender o que ocorre na coletividade e, portanto, entender o tipo de patologia que está posta para aquele que está se apresentando naquele indivíduo, né? Então, portanto, o corpo do indivíduo como um corpo que não se encerra na sua constituição biológica, e a ideia de que as patologias, portanto, são essencialmente sociais porque elas são atravessadas pela inserção, né, social desse ser na sociedade, né, a maneira como ele vive, né, as relações que ele estabelece, né, elas explicam os processos de saúde e adoecimento. Quando eu leio a Laurel, eu lembro de inúmeros exemplos, eles batem na cara da gente o tempo todo, né, quando a gente pega, por exemplo, os casos, para mim um caso emblemático dessa situação foram os casos das mulheres grávidas que geraram crianças anencéfalas, né, bebês anencéfalos, em função da contaminação pelo Zika vírus. Né? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, mas foi muito triste, obviamente, né, mas muito interessante ver como, quando as pesquisas avançaram para entender o que estava acontecendo, estavam ali colocadas uma série de questões relacionadas às condições de vida dessas mulheres, a pobreza, né, que expunha elas cada vez mais a se contaminar com o Zika vírus e a incidência da anencefalia a partir do adoecimento da mãe, né, gestante. Então, essa e tantas outras características das relações de vida, né, da forma como as pessoas vivem, vão nos ajudar a entender as incidências de determinadas patologias. Essa, de uma maneira muito rápida, né, a questão que a Laurel está colocando, né, a ideia de que o processo biológico humano é um processo essencialmente social, porque a normalidade biológica é relativa ao contexto social do qual a gente está observando, né. Aí a frase dela, né, ela vai dizer: a relação entre o processo de saúde e doença coletiva e do indivíduo fica estabelecido, porque o processo de saúde e doença coletiva determina as características básicas sobre as quais se assenta a variação biológica individual. A gente pode usar isso, inclusive, para discutir, por exemplo, a questão da Covid, né? Como que, quando a Covid, a pandemia se iniciou, havia todo um debate de o quão democrático era o contágio e como aos poucos a gente foi vendo que essa questão da democracia do contágio era bem assim, né, de que alguns setores da sociedade morriam mais, né, de que alguns segmentos da sociedade chegavam no hospital com a doença mais, com um quadro clínico mais complexo, com a doença mais avançada e, portanto, resistiam menos ao tratamento quando tinham acesso a ele, enfim. Né, a gente vai olhando todas as características sociais que estão ancorando a pandemia e a gente, a partir daí, não consegue nunca mais reduzir esse processo a um processo meramente biológico. Isso sem falar na questão da própria origem em si da pandemia, né, que é um outro capítulo interessante do debate das relações sociais, relações econômicas, né, e como que as epidemias vão sendo constituídas no século XX e no século XXI. Bom, vou passar aqui rapidinho. E aí eu não podia deixar de falar do Deju, né, que é um livro que tem uma recepção bastante grande no Brasil nos anos 80, né, que aí é a fase em que nossa, está errado o nome do Deju aqui. Olha, tá vendo? É bem rascunhão isso aqui mesmo.
como que é nesse contexto o Deju ainda está muito ligado aos estudos da psicopatologia do trabalho, depois ele vai constituir o campo da psicodinâmica, né, mas aí eu resgato isso mais na frente, e é muito interessante como no Brasil dos anos 70, quando o livro do Deju dos anos 80 é publicado aqui, como ele ganha espaço, e ele não ganha espaço à toa, ele ganha espaço porque a gente vivencia isso no Brasil, né? Eu lembro quando eu fiz o meu mestrado, eu me deparei com uma reportagem de jornal, se eu não me engano, era ainda um jornal que nem existe mais, o Jornal da Tarde, onde havia uma reportagem longa de um dirigente sindical dos sindicatos metalúrgicos de São Caetano, em que ele mencionava, até cito num desses artigos que eu mandei para vocês, onde ele mencionava a questão das doenças, da aposentadoria precoce de parte dos metalúrgicos, e ele, ao falar disso, ele mencionava de que essa aposentadoria precoce tinha a ver com os problemas de coluna, que eram muito comuns entre os metalúrgicos, né, o modelo da fábrica taylorista-fordista era um modelo em que os trabalhadores faziam um grau de esforço físico no sentido de carregar peso maior do que se faz hoje, o que não quer dizer que o esforço físico tenha diminuído hoje, ele mudou, né, mas naquele período a ideia de pegar peso era muito característica, então havia muito trabalhador com problema na coluna, e ele vai falar de trabalhadores com doença dos nervos, que era assim que as enfermidades relacionadas a sofrimento mental, né, aos chamados transtornos mentais, eram assim popularmente chamadas, né, as doenças dos nervos, né. Então ele menciona, isso é década de 70, isso é muito, muito presente no nosso cotidiano. E eu lembro também que nesse período, que é uma coisa que eu sempre menciono também, eu li, na época que eu estava fazendo mestrado, um livro que assim, me impactou muito, eu gostei muito de ler, né, meu mestrado era sobre os metalúrgicos do ABC, que foi um livro do Celso Frederico, que chama, né, A Vanguarda Operária, eu acho que não só acha em sebo hoje em dia, e o Celso Frederico anunciava ali no livro que ele tinha feito uma pesquisa com trabalhadores de uma determinada fábrica na região, e ele dizia lá que era uma fábrica de 40 mil trabalhadores, a única fábrica de 40 mil trabalhadores no ABC era a Volkswagen, então era dos operários da Volkswagen que ele estava falando, e ele, como as empresas hoje não deixam, naquela época muito menos, a gente estava num período de ditadura militar, não havia espaço para entrar dentro da fábrica, para entrevistar os trabalhadores, ele fez uma coisa muito interessante que foi, e que se fazia muito nessa época, né, os movimentos sociais faziam muito isso, que era ir para o bairro, né, é quase o movimento que a Laurel fala do ponto de vista da pessoa que chega no consultório, né, sai do indivíduo e vai para o coletivo para voltar para o indivíduo, né? Ele tinha um objeto, né, que era pensar as relações de trabalho dentro dessas empresas, ele não podia chegar nesses trabalhadores ali na empresa, então ele vai para o bairro, ele entrevista vários trabalhadores da Volks, né, e os relatos são impressionantes, né? Como que as longas jornadas de trabalho, como que a opressão dentro da fábrica, né, gerava situações do tipo, e ele relata lá, né, de trabalhadores que num acesso de tensão, de nervos, né, para usar a expressão que se usava, um acesso nervoso, se joga dentro de uma caldeira, né, e a fábrica inteira fica cheirando a carne queimada, né. É muito impactante o que ele está ali mencionando, né? Então, enfim, a questão da saúde e trabalho e da repercussão desses processos na saúde mental não são novos, né? Não são novos, né? Não são porque o corpo é uma relação de tomada de posse do mundo, né? O corpo só se entende no mundo, né? São as marcas do mundo, da vida da gente, nos nossos corpos, né? A gente não precisa ir longe, né? A gente basta olhar para o corpo da gente, né? Eu olho para o meu corpo, eu vejo as cicatrizes do tempo, né? Ou seja, as marcas do tempo no meu corpo, né?
a marca de um corte de infância, né? A marca do meu trabalho, né? Das minhas mãos que às vezes doem de tanto trabalhar, né? Enfim, o nosso corpo é um corpo marcado pela nossa relação com o mundo, né? Então, é um corpo definido a partir da nossa existência, né? Submetido a tabus, leis, valores, né? Marcado por essas diferentes formas de produção e reprodução da vida social, e a gente observa isso muito, se a gente estiver atento a observar, a gente observa isso muito facilmente, né? Eu sempre, quando olho para essa foto dessa senhora retratada, né, pelo Sebastião Salgado, né, eu fico pensando, eu fico me perguntando quantos anos ela tem, né? Eu tenho 55 anos, né? E eu não tenho a menor dúvida que o meu corpo de uma mulher de 55 anos, que é professora universitária há 20 anos, né, tem marcas diferentes do que o corpo de uma mulher que teve que trabalhar, né, a céu aberto, né, embaixo do sol, a sua vida inteira, numa atividade agrícola, por exemplo, no interior do nosso país, e em condições de vida precárias, né, sem acesso a tudo que eu, por exemplo, tive acesso, como uma mulher branca de classe média escolarizada, né, e com acesso a um emprego de professora universitária. Bom, então corpos ocupam diferentes lugares na sociedade, né? E corpos são, portanto, ao mesmo tempo, né, de uma maneira inseparável, objetividade e subjetividade, né? E essa objetividade e subjetividade se constitui na nossa relação com o mundo, né? Há aí a dimensão insuperável, né, biológica, né? Mas ela por si só não explica a gente, né? Não explica nossos corpos. Bom, vou passar rapidinho e passar já para a outra parte, né? Bom, aí é aquilo que eu falei para vocês, né? O que eu estou dizendo até agora é que esse processo de que o trabalho, até pela centralidade que o trabalho tem na vida em sociedade, e a sua relação com processos de saúde e adoecimento, né? E aí, com um acento nos processos de adoecimento, né, quando a gente está falando da classe trabalhadora, né, não é nenhuma novidade, né? Mas o que chamou a atenção da gente, né, a minha como pesquisadora, de tantas outras pessoas, é que quando a gente chegou ali nos anos 80, 90, particularmente nos anos 90, fica muito forte, nós escutamos e lemos, né, vários autores dizendo que, enfim, as coisas iam melhorar, né? Eu nunca caí nessa balela, mas a gente escutou bastante isso, né? Esse discurso foi muito forte e ainda tem sua relevância hoje em dia, né? Muita gente ainda repete esse discurso, né? Havia muito a discussão de que com as novas tecnologias, né? Houve um novo patamar de desenvolvimento tecnológico nos anos 80, se atingiu um novo patamar com a expansão da microeletrônica, né, que é um processo que vem se constituindo no período anterior, mas que ali se configura como um salto efetivo, né, de expansão do uso da microeletrônica, né, os computadores, enfim, tudo que é decorrente disso, os processos de automação, né, como que seria necessário, primeiro, trabalhar menos, né, e, portanto, ter mais tempo para o ócio, né? Tinha um livro famoso chamado Ócio Criativo, né? E como que, em função dessas mudanças que estavam acontecendo no mundo da produção, né? O mundo do trabalho, enfim, se beneficiaria, porque seria chamado a participar intelectualmente do processo de trabalho. Havia ali uma formulação, né, sobre a qual eu tenho bastante crítica, né? Eu só não, né? Toda a vertente da qual eu pertenço, havia ali uma formulação de que se no Taylorismo-Fordismo, né, no período anterior, marcado pelo padrão de acumulação taylorista-fordista, tinha havido uma separação radical entre o fazer e o pensar, né? É a ideia básica do Taylor, né? A ideia de que a gerência pensa e o trabalhador executa.
de que agora, com o toyotismo, né, ou, para a gente usar a expressão que eu acho mais adequada, com o padrão de acumulação flexível, né, eles não chamam assim, mas a gente chama, enfim, o trabalhador seria chamado a pensar no seu processo de trabalho, né, portanto, ia poder se envolver subjetivamente, criando, né, isso humanizaria as relações de trabalho. Essa era a construção feita do mundo do trabalho por alguns autores, né? E que, quando a gente olhava, né, para a realidade, a gente não via isso, né? Via outra coisa, né? Via as pessoas queimando, né? Com síndrome de burnout, né? Via a tensão sobre todo mundo cada vez mais se sentindo sem dar conta do que lhe era exigido, né? Enfim, né, o que a gente estava vendo na nossa frente era um outro desenho do mundo do trabalho que não tinha nada a ver com isso. Bom, daí, né, o que estava acontecendo, né, essa era a pergunta, e por que as pessoas, então, estavam adoecendo mais, diferente das promessas que alguns autores tinham feito sobre um novo mundo do trabalho a partir dos anos 80. Bom, há todo um contexto aí que vai ancorar essas mudanças, né? Primeiro, eu mencionei para vocês a ideia de que havia uma prevalência ali de um padrão de acumulação taylorista-fordista e que depois mudou, né? Então, há uma crise do padrão de acumulação fordista, né? Nesse período. Ou seja, a ideia da produção em larga escala, em grande quantidade, né? Produtos padronizados, produzidos em grande quantidade, um determinado modelo de trabalho que se impunha com uma espécie de separação entre pensar e fazer. Eu quero fazer um parênteses em relação a isso, né, de que essa é a imposição da gerência, o que não quer dizer que o trabalhador não pense nada, né, eu acho que houve por muito tempo uma compreensão equivocada do que se passava no período anterior, né, o discurso da separação era tão forte, né, que se chegou, inclusive, a discutir de que as únicas profissões que podiam, de alguma forma, dar algum sentido para as pessoas eram as atividades intelectuais, que as atividades manuais não davam sentido para as pessoas, né? E a gente sabe muito bem que, hoje em dia, né, submetendo à crítica essa visão de que não é bem assim, né? De que todo trabalho requer um grau de elaboração, né? E que não há uma separação entre o fazer e pensar, né? Ainda que alguns trabalhos tenham uma característica de maior peso de questões de atividade intelectual, né? Isso não significa que o trabalho manual é destituído da capacidade de elaboração e de pensamento. Mas, enfim, tirado esse parênteses, né, essa ideia muito forte do taylorismo-fordismo, de uma separação entre o pensar e o fazer, né, e há uma crise nos anos 70, né, uma crise que se expressa com a queda da taxa de lucro das grandes corporações. Por isso, uma crise do padrão de acumulação, ou seja, aquele mecanismo de acumulação de capital travou, né? E era necessário promover mudanças nele, do ponto de vista do capital, para que ele pudesse novamente gerar a acumulação capitalista, ou seja, pudesse voltar a funcionar tal qual o outro funcionava antes, ou seja, ampliando a margem de lucratividade das corporações, ainda que menos corporações, ainda que sob uma economia ainda mais monopólica do que antes. Então, há uma ruptura de um pacto que existia antes, né, de distribuição de ganhos de produtividade, ou seja, você tem um processo de crescimento na economia no pós-guerra que gera, até pelo fortalecimento do movimento operário, do movimento sindical, maior pressão por conquistas salariais. E se cria aí uma espécie de pacto de distribuição de ganhos de produtividade, pode ser um palavrão, um negócio meio esquisito para vocês entenderem, mas a ideia é simples, assim, de uma maneira didática, né? Ou seja, há um intenso processo de crescimento da economia e em alguns países centrais do capitalismo, com uma quantidade de pessoas com emprego bastante elevada, o que fortalece, inclusive, a capacidade de mobilização desses setores sociais, da classe trabalhadora, né? Há, portanto, um fortalecimento dos sindicatos e do poder de barganha dos trabalhadores, né?
E nesse fortalecimento do poder de barganha dos trabalhadores, que a gente não pode esquecer, inclusive tem ali um terço do globo sob comando da União Soviética, isso tem um peso político, né, nesse processo de mobilização, né, nesse processo de barganha, esses trabalhadores conquistam uma série de direitos, né, e esses direitos se traduzem em alguns países como a ideia de estado de bem-estar social, né, ou seja, direito à aposentadoria, direito a seguro-desemprego, direito à educação e saúde pública, com características universalizantes, né, enfim, uma série de direitos que depois vão ser postos em xeque com a crise dos anos 70, né, a crise do padrão de acumulação. O desenvolvimento da base tecnológica, né, que eu já tinha mencionado, a microeletrônica, as tecnologias de comunicação e informação, um processo intenso de descentralização produtiva, né, o que eu quero dizer com isso? Né, as fábricas que funcionavam, né, em países centrais, Estados Unidos, alguns países da Europa, Japão, né, passam, particularmente dos Estados Unidos e dos países europeus, porque o Japão, na sua origem, institui o toyotismo, né, passam a buscar outros lugares para se instalar. E vão buscar outros lugares em busca de condições de exploração do trabalho mais favoráveis, ou seja, lugares com menos proteção do trabalho, onde os direitos e salários pudessem ser rebaixados, alguns lugares, inclusive, sem praticamente nenhum direito estabelecido, sem organização sindical forte, ou seja, há um processo de descentralização produtiva, né? A gente vê muito isso agora, no contexto da pandemia, né? Insumo para vacina vem da onde? Da China, né? Máscara que você compra para se proteger vem da onde? Produção chinesa, né? Seringa, produção chinesa, ou seja, como boa parte da produção migrou para outros países, e a China, com a abertura para o livre mercado, nos anos 70, virou a fábrica do mundo, né? Ou seja, boa parte da produção do mundo é feita na China, um país que contraditoriamente fazia parte do bloco dito socialista, mas que não tem praticamente legislação protetora do trabalho, ou seja, se abre ao livre mercado com uma classe trabalhadora completamente desprotegida, né, em relação aos seus direitos. Ampliação dos setores de serviço, com interação com os demais setores, ou seja, em resumo, um profundo processo de reestruturação produtiva e de inserção das políticas neoliberais, né? Esse é o cenário, né, do que vai alterar o mundo da produção e o mundo do trabalho. Nosso debate todo é qual a profundidade dessas mudanças, né, e como que ela impacta a classe trabalhadora. Impacta de diversas formas. Vou passar aqui rapidinho para a gente fechar e vocês poderem falar. Encurtamento e aceleração do tempo, né, é uma das coisas que eu discuti no meu livro, né, quando que eu falo da minha pesquisa de doutorado, as formas de eliminar o tempo, né, o livro da Ursula Rios é fantástico nesse sentido, né, como que ela vai ali apresentando o debate, inclusive, das formas de trabalho não pago, né, que é uma realidade cada vez mais perceptível. Acho que só não percebe quem não passa, quem não presta atenção, né, como que o trabalho do bancário deixou de ser feito porque nós fazemos o trabalho do bancário sem sermos remunerados, né? Para dar um exemplo que eu escutei esses dias, ou li num texto esses dias, que para mim é muito evidente, né? Ou seja, você tem um aplicativo, a gente está em casa, tem um celular, no celular tem um aplicativo do banco, ali você recebe seu salário, acompanha sua conta, faz aplicação, faz resgate, sei lá, quem aplica, né? Quem tem dinheiro para fazer isso, paga a conta, que é o que a maioria das pessoas faz, né, e acaba com o salário um dia depois de receber, pagando as contas, e deposita, transfere, enfim, faz tudo por meio do aplicativo, e todas essas atividades antes eram feitas por quem? Por uma figura, né, ou por algumas figuras chamadas bancários, né, a categoria bancária, né, que foi dizimada, ou seja, diminuiu de uma maneira drástica, porque parte do trabalho que eles antes faziam, agora são feitos por quem? Por nós, consumidores, não pagos pelo banco para executar o trabalho que antes o banco pagava. Né? Eu estou falando do exemplo dos bancários, mas isso está presente em tudo, né? Do estacionamento que a gente paga e tem que pegar a nota fiscal na internet, não tem mais alguém para preencher
ela para a gente, né? Enfim, de N situações em que a gente vai suprindo o lugar de outras pessoas por um trabalho que é não pago. A potencialização da produtividade do trabalho e da intensidade do trabalho, né, o que também vai gerar impacto importante na saúde desses trabalhadores e trabalhadoras, né, ou seja, há todo um processo de reorganização do trabalho, de inserção de tecnologia, que também leva em conta, obviamente, o aprendizado desse trabalhador, né, que vai potencializar o aumento da produtividade, ou seja, o aumento da quantidade produzida na mesma quantidade de tempo anterior, e às vezes em menos tempo, né, e o aumento da intensidade do trabalho, né, a velocidade do trabalho acelerada, né, o fim dos poros da jornada de trabalho, sem tempo para descanso. Aliás, o home office é um laboratório disso, né, porque na medida em que a gente está em casa, a gente acaba trabalhando mais do que antes, porque a gente não tem o tempo do deslocamento, né? E acaba usando tempos de repouso, de ir no café com alguém conversar, enfim, de outras coisas que a gente faria no local de trabalho, otimizando, para usar uma expressão usada por esse pessoal, dentro de casa e ainda economizando para a empresa com os nossos custos, né? Arcando com os custos do nosso processo de trabalho. Ou seja, há um processo profundo nesse período de precarização, né? Uma precarização que é capaz de ser uma unidade do diverso, né? Como está aqui. A gente vai encontrar desde os setores em condições mais precárias, articulados aos setores mais tecnologizados, né? Ou seja, compondo um todo nesse processo de acumulação de capital. O Ricardo, quando fala dessas questões, vai também falar muito, né, na questão da mutação das formas de ser da classe trabalhadora, né, como os vínculos, esse processo de destruição dos direitos vai minando os vínculos de trabalho, né, o trabalho passa a ser parcial, terceirizado, autônomo, informal, temporário, né, enfim, pessoa jurídica, né, além do desemprego estrutural, né. E como esses processos, que são processos de precarização, que aparentemente se dão do ponto de vista objetivo só, né, do vínculo, do salário, da perda de direito, etc., se traduzem também num profundo processo de precariedade subjetiva, né, tal como a Danielle Linhart já apontou para a gente, ou seja, tem uma frase dela, né, que eu reproduzo aqui nesse slide, que ela vai dizer o seguinte: ela vai definir a ideia de precarização subjetiva, né? É o sentimento de não ter a quem recorrer, né? O sentimento de isolamento e abandono, de não estar jamais protegido de uma perda súbita do emprego. Ou seja, o mundo que se constituiu a partir dos anos 70, né, com todo o processo de avanço da reestruturação produtiva, de financiarização da economia, de ampliação da concorrência das grandes corporações, de reestruturação, de reorganização das formas de trabalho, da produção e do trabalho, é um mundo extremamente inseguro, né? É um mundo em que as pessoas têm medo o tempo todo, né? É um mundo em que a fragilização da classe trabalhadora se deu de uma forma tão violenta, por N mecanismos, a gente pode depois conversar melhor sobre esses mecanismos, que gera uma constante sensação de estar, usando uma expressão do Richard Sennett, estar à deriva, né? Ou seja, de não poder se planejar a médio e longo prazo, porque a gente não sabe se tem emprego daqui a 1 mês, a 2 meses, a 3 meses, se sequer vai conseguir se inserir no local de trabalho, como é o caso da juventude. E quando se olha para dentro do local de trabalho, esse ambiente propício à insegurança, de extrema vulnerabilidade, cria também um processo no interior dos locais de trabalho onde as pessoas estão por si só, né? Onde o senso de coletividade também foi minado, né? Onde a ideia de não ter a quem recorrer está posta de uma maneira muito forte. Ela vai dizer que essa precarização subjetiva se assenta em pelo menos 2 elementos, né? Essa degradação das respostas coletivas à agressão do trabalho, que se traduz num processo profundo de individualização. Acho que o texto que eu mandei para vocês do Safato, ele pega bastante essa questão da individualização, a ideia de que todas as relações com o mundo se encerram em mim mesma, né? Que eu sou uma mercadoria que precisa investir em mim mesma para me vender no mercado, ou seja, toda uma lógica
de mercantilizar as relações desse ser com o mundo, né, e torná-las a partir da noção, e convertê-las em uma fictícia concepção de que tudo se resume ao indivíduo, se encerra nele, né? E a pretensão das empresas, ela vai dizer como um segundo elemento, de mobilizar a subjetividade dos trabalhadores, né? O envolvimento subjetivo, que vai estar presente num monte de dispositivos, né, de instrumentos. Um deles, por exemplo, é a avaliação de desempenho, né? Como ela vai instituindo dentro do local de trabalho uma competição insana entre as pessoas, né? Um desejo de atingir metas e, portanto, envolvimento no processo de produção, né? Um convencimento de que doar-se para a empresa é a garantia de manter-se nela, né? De quanto mais você se doar, melhor, né? De vestir a camisa no sentido mais profundo desse termo, enfim, né? Acompanhado de uma profunda precarização social. Então, como que uma sociedade dessa, já finalizando, porque eu já falei demais, depois eu posso voltar à questão da uberização do trabalho, pode gerar alguma condição de favorecer a saúde mental, né? Como? Né? Em que sentido é possível isso, né? É a sociedade, como eu e Ricardo colocamos no texto que a gente construiu juntos, do adoecimento do trabalho, né? Onde as pessoas cada vez mais adoecem, né? Seja porque quando encontram um trabalho, é o trabalho na sua forma mais precarizada, seja porque uma parcela sequer consegue se colocar no mercado de trabalho, né? A gente não pode esquecer que o desemprego é um fator de adoecimento mental, né? De sofrimento psíquico e de potencializador dos chamados transtornos mentais. Chega, né? Imagina, Luci, tá ótimo te ouvir. Quero te agradecer aí pela apresentação, né? Acho que você traz aí vários elementos para a gente compreender o processo de trabalho e saúde a partir dessa organização do trabalho, né? E extremamente importante para o nosso debate, inclusive as referências que você usa, né? Acho que ficou bastante didática. Você tinha dito inicialmente que a apresentação não estava tão organizada, né? E na verdade está muito bonita, né? Muito bem organizada, sim. E, a meu ver, contribui muito, né? Para a gente conseguir ir assimilando e prendendo a atenção, né? E compreendendo mesmo todo esse processo, que é um processo longo e complexo, né? Então, eu queria te agradecer, parabenizar pela apresentação, né? E abrir aqui agora para o debate, né? Eu não sei se você quer interromper a apresentação, que ainda está aqui no modo apresentação, isso eu acho que é melhor, né? Então, vamos lá, gente. Quem quer fazer pergunta? Eu acho que é muito legal agora ter, né, manifestações, fazer um diálogo aqui com a Luci, com as questões que ela apresentou. Posso falar? Sim, Dani, fica à vontade. Bom, teve uma frase que ela falou no começo da apresentação dela que eu achei muito interessante, que fala toda a vida social, ainda que não se resume ao trabalho, tem nele o seu fundamento, né? Fiquei pensando, né, nessa frase, né, que ela falou que eu ia falar agora no finalzinho, ela falou, né, que o trabalho ele está tão presente na vida da gente que ele adoece a pessoa na falta dele e na presença dele, né? E, então, assim, eu ia trazer isso e ela falou no finalzinho. Mas coisa também que eu estava pensando é que a pessoa, né, na sociedade que a gente vive, ela tem valor pelo trabalho que ela exerce, né? Não pelo que ela produz, né? Porque tem gente que trabalha, que produz, e não tem o valor daquela pessoa que trabalha e que não produz aqueles, como que eu vou explicar? Trabalhos, assim, financeiros, trabalhos que não têm aquela produção de bens materiais mesmo. Então, aí você vê que
muitos serviços que não são valorizados e que são de tanta importância na sociedade, né? Então, eu fiquei nessas reflexões, né, de como que adoece a falta de valorização, né, da pessoa que trabalha, e é isso que eu queria falar. Acho que a gente podia fazer um bloco, né, pelo menos de 3, e aí a Lucy comenta, né? Mais alguém? O pessoal Pode fica falar, meio... professora? obrigada. E vai lá, Me Maria Eduarda. encorajei. É que nesse formato a gente fica mais vergonhoso, não sei, é uma dificuldade muito grande. Boa noite, Lucy. Boa noite, Maria Eduarda. É que quando ela falou do termo precariedade subjetiva, eu nunca tinha ouvido e me chamou bastante atenção, porque é uma situação que eu comecei a perceber e ter mais proximidade, assim, das pessoas mais próximas de mim, né, no caso, agora com a pandemia, porque eu acho que essa questão traz um sofrimento mental muito grande, porque isso acontece principalmente, eu acho, né, eu não estudo a fundo isso, que acontece principalmente com as pessoas que são trabalhadores informais, porque você fica naquela incerteza de, ai, no mês que vem eu vou conseguir pagar meu aluguel, no mês que vem eu vou conseguir fazer a despesa de casa. Então, todo mês é essa incerteza, e eu acho que o sofrimento mental para essas pessoas é enorme, de não saber o que vai ser do próximo dia, entende? É o que me chamou bastante atenção e me remeteu a isso, principalmente agora nesse contexto de pandemia. Obrigada, Maria Eduarda. Tem muito a ver com a precarização social, né, que a Lucy também trouxe. Eu achei interessante esse termo, precarização do trabalho e social, né? Mais alguém para a gente fechar esse bloco? Eu vou, né? Pode ser, Lucy, obrigada. Sim, vamos lá. A ideia de que a vida não se resuma ao trabalho, né? Apesar de ter nele como fundamento. Porque é muito interessante, né? Eu apresentei de uma maneira tão sintética, né? Dá até vergonha, né? De transformar o Lukács naquela coisa tão, tão rápida ali, né? Mas é muito interessante como a discussão está posta, né? Ou seja, o trabalho, essa distinção do ser humano dos demais seres, né? Ou seja, essa capacidade transformadora do ser humano que faz com que ele crie esse mundo em volta dele, né? Essa possibilidade, por exemplo, da gente estar aqui, cada um num canto, falando e tendo essa aula, né, com todos os limites que a gente sabe que tem uma aula virtual, etc., né, mas estar se comunicando é fruto do trabalho humano, né? Tem nada à nossa volta que não seja, né, resultado desse trabalho humano, né? Essa sala que eu estou aqui, nossa, né? Quanto trabalho humano tem aqui, né, nesse lugar, né? Quanto trabalho humano tem em cada coisa que a gente usa no dia a dia. Essa capacidade do trabalho gera um ser humano que tem necessidades para além do trabalho, né? Eu acho que talvez uma música que sintetize muito legal isso é aquela: a gente não quer só comida, quer bebida, diversão e arte, né? Eu acho que ela dá conta dessa dimensão humana. O ser humano tem no trabalho o seu fundamento, né, enquanto constitutivo desse ser. O fato dele se converter em ser humano faz com que ele extrapole, ele crie novas necessidades, né? E ao criar novas necessidades, ele cria uma vida que não pode se resumir ao trabalho. Pensar nessas necessidades humanas até para mostrar como uma vida que é uma vida subordinada ao trabalho, que é o trabalho explorado, não é o trabalho criativo, é uma vida que aos poucos perde sua razão de ser, o seu sentido, né? Então, é a perda do sentido do trabalho, que também não está separado da perda do sentido da vida, né? Ou seja,
pensar nessa perspectiva. Eu gosto da ideia de quando você traz a coisa do valor do trabalho, porque contraditoriamente, numa sociedade em que o trabalho é um trabalho explorado, de que o trabalho é um trabalho marcado por inúmeras opressões, e que trabalhar é cada vez mais um sofrimento para a maioria das pessoas, né? Um desprazer, no sentido de que se faz algo que não se tem prazer em fazer, mas por necessidade, né? Essa é a situação da maioria das pessoas. É a mesma sociedade que o tempo todo faz ideologias em relação ao valor do trabalho. E é a mesma sociedade que desvaloriza uma parte significativa das atividades laborais que se exerce o tempo todo, né? Esse trabalho invisível, por exemplo, da empregada doméstica, né? Eu estou numa pesquisa sobre trabalho e Covid e eu estou responsável pela pesquisa junto aos sepultadores de cemitério, né? Que é outro setor invisível, né? Completamente invisibilizado, né? Eles apareceram agora na pandemia porque, né, o cemitério virou. Aliás, um jornalista hoje está usando a expressão que o Brasil virou o cemitério do mundo, né? Então, com o país no contexto que está, né, os cemitérios ganham uma projeção dramática, né? Eles acabam ali aparecendo, mas são profissões extremamente desvalorizadas, né? Porque as profissões também vão sendo valorizadas ou desvalorizadas de acordo com o interesse do capital, né? Algumas são necessariamente invisibilizadas e outras não, né? Então, de fato, né, essa ideia da pessoa, de resgatar algumas atividades profissionais e descobrir nelas o valor que elas têm, né, e romper com a invisibilidade delas, eu acho que é uma função nossa também, enquanto pesquisador. A Maria Eduarda, eu não sei se eu dei conta do que você queria, Daniela, de comentar o que você queria. Maria Eduarda, quando vocês falam da coisa da precariedade subjetiva, essa é uma expressão da Daniela Linhar. Ela usa essa expressão. Eu também me fascinei pela expressão, tá, Maria Eduarda? Porque a gente, num primeiro momento, quando a gente começou a discutir precarização do trabalho, a gente partia das coisas mais observáveis do ponto de vista imediato. E do ponto de vista imediato, o que se observava quando se falava de precarização do trabalho era o vínculo precário de trabalho, era a perda do adicional de insalubridade, era a perda do refeitório, né, do ônibus fretado da empresa, enfim, o processo de terceirização, né, as formas múltiplas de contratação que foram sendo ali estabelecidas, né, o trabalho parcial, terceirizado, PJ, essas coisas todas. Então, o aumento das jornadas de trabalho. Então, o olhar para quando se falava de precarização do trabalho estava muito voltado às expressões mais objetivas de horas, né? Enfim, eu posso listar aqui 1000 coisas, multifuncionalidade, polivalência, etc. E se deu muito pouca atenção num primeiro momento, não existe nenhum processo objetivo que não tenha relação com processos que são subjetivos, quando a gente está falando de ser humano. Então, não tem precarização objetiva que não repercuta subjetivamente, né? E mais ainda, né? Os setores empresariais, os setores responsáveis por essas políticas de gestão, como se chama atualmente, pensavam do ponto de vista subjetivo de como fazer esse processo, né? Por exemplo, todo o processo de avaliação de desempenho é um processo voltado para instituir a divisão entre as pessoas, voltado para instituir a concorrência entre os trabalhadores, voltado para que essas pessoas se engajem no trabalho sem limites, para que possa ser bem avaliado e possa ficar. E a base material disso é o profundo desemprego e o medo e a insegurança. Então, não tem como pensar nas dimensões objetivas da precarização sem necessariamente se remeter às dimensões subjetivas do processo de precarização. E está na chave dessa articulação entender por que a gente vive, nesse contexto, um profundo aumento dos tais transtornos mentais, porque o local de trabalho virou um lugar de adoecimento. Eu conversava com 2 ex-alunas minhas, que a gente tem uma atividade no sábado, eu e elas duas,
porque nós escrevemos um artiguinho junto sobre professores da rede estadual de ensino. Elas são professoras da rede, né? E a gente escreveu junto um artigo sobre a condição de trabalho dessas professoras. Elas ajudaram no processo de pesquisa, enfim, é um artigo, de fato, com os três, né? Uma construção coletiva, e para mim foi muito bom, porque são ex-alunas minhas, eu orientei TCC delas lá atrás, então foi muito bom fazer isso com elas. E a gente conversava agora esses dias. Amanhã? Travou um pouquinho, viu, Luci? Foi? A gente conversava, tinha travado. Ah, voltou já? Então, Voltou. a gente conversava sobre essa atividade que vai ser no sábado, depois de amanhã, que, veja que coisa, né? Há um segmento de professores que, com a pandemia, principalmente da rede estadual, que com a pandemia foram para casa fazer atividade home office, né? Ou seja, fazer atividade à distância, remota. Há uma parcela desses professores que está melhor assim. Ainda que a gente tenha que fazer um debate profundo do sentido que tem o home office, do sentido que tem o trabalho remoto, e como isso tem implicações sérias no sentido de educação que a gente defende. Né? Ainda que a gente tenha que fazer essa discussão. Mas há um setor que está melhor. E aí eu dizia para elas, né, que no meu olhar, estava melhor, tão melhor, porque o ambiente de trabalho nas escolas da rede pública de São Paulo, em muitas dessas escolas, é tão ruim, tão nocivo à saúde dessas pessoas, que estar em casa é um alívio. Não ter que se confrontar o tempo todo com os inúmeros problemas que aparecem dentro da sala de aula e da rede, e que os professores não têm apoio, né, todos os conflitos sociais que estão postos dentro da escola, todas as exigências, os processos de mudança, a desvalorização desses trabalhadores, além do fato de que muitos deles têm que picar de 3, 4, completar a jornada de trabalho, ou seja, sai de uma, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e corre para todos os lados e chega em casa exausto no final do dia, está trabalhando de casa deve ter sido um alívio. Veja que coisa, né? Veja como que isso vai se refletindo do ponto de vista subjetivo também, né? E como isso tem implicações que a gente precisa discutir profundamente. Até me perdi no raciocínio que eu estava falando aqui. Entrei na coisa dos professores e perdi o fio da meada. Mas, enfim, tudo isso para dizer o seguinte, de que não é possível pensar em precarização objetiva sem pensar em precarização subjetiva. E não é possível pensar nos processos de saúde e adoecimento sem levar em conta essas duas dimensões. É disso que eu estava falando. Né? Potencialmente, aparentemente, estar em casa, pelo menos do ponto de vista imediato, é um processo mais saudável para alguns professores do que enfrentar o cotidiano da sala de aula em algumas escolas da rede estadual. Ainda que isso tenha que ser discutido com mais profundidade, na medida em que o efeito a médio e longo prazo pode ser desastroso, né? Mas veja que não dá para entender esses processos sem levar em consideração essas duas dimensões. Então, eu gostei muito quando eu achei a Daniela Linhar usando essa expressão, que dava conta dessa dupla dimensão da precarização do trabalho. Obrigada, Luci. Quem mais gostaria de se manifestar, fazer algum questionamento? Lucia, não sei se mais alguém que vai se encorajar, mas eu também gostaria de fazer uma pergunta, né? Acho que a gente está no momento aí da pandemia, né? Muito difícil, né? Um momento muito cruel, aproximando aí, né, de 300 mil mortes após um ano, né? Então, é uma situação, um contexto social de muito sofrimento, né? E eu queria que você refletisse um pouco, né, com a gente sobre isso, né, sobre essa pandemia que a gente está vivenciando, seus impactos para a saúde mental, enfim, para nossa perspectiva, inclusive, de futuro, né, de relações afetivas, de trabalho,
né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho isso, a pandemia, né, e esse sofrimento que está tão generalizado. Sim, Não até sei se difícil. alguém encoraja, que aí a gente já fecha o bloco e já caminha para fechar, né? Até porque você já está aqui falando, né, já há bastante tempo. Mais alguém, gente? Porque aí a gente fecha esse bloco de questão. Engraçado essa coisa da timidez, né? Porque os meus alunos também estão assim. Eu entendo, eu entendo, porque eles também estão todos tímidos com essa coisa da internet, enfim. Então fiquem tranquilos, tá? Eu também tenho os meus. E assim, tem muita gente também com dificuldade de câmera. Hoje a gente Sim. estava numa reunião mais cedo, o microfone da pessoa não funcionava, ele não conseguia falar, e vai escrever, não consegue, né, expor. É complicado, tem várias questões, né? Mas o pessoal aqui podia, né, se manifestar para a gente fechar o bloco. Em 4 anos de graduação, hoje que falamos sobre saúde mental. Olha, é verdade, né, relacionada ao trabalho. Que bom. Bem, se alguém quiser, pode depois falar. Eu vou falar do que a Edivânia me pediu, mas se depois que eu falar alguém mais quiser falar, não tem problema nenhum. Sabe, Edivânia, é até difícil falar, porque a sensação é possível, né? Antes de entrar para a aula, eu recebi mensagem e tem uma amiga minha na UTI, né? E a gente está cada vez mais com essas situações muito próximas, porque o grau de contágio é muito alto, né? E algo que às vezes parecia distante, né? Principalmente o nosso setor é um setor que está em casa, né? Tá mais em casa, né? Não completamente em casa, mas está mais em casa. Então a gente meio que ficou numa bolha, né? Em relação à pandemia. Só que ela está de tal forma que não que está atingindo de uma maneira generalizada. E o que a gente vive no país é uma tragédia, né? Uma tragédia social que tem responsável, né? É um genocídio, né? Essa palavra que está dando tanto problema, né? Que a polícia, inclusive, está prendendo, né? Quem diz que há genocídio no país, e há um genocídio, né? É resultado de uma política de Estado voltada a não combater a pandemia, né? Tem um relatório de pesquisa da USP, né? A gente não é só discurso, né? Existe gente que fez pesquisa sobre isso, né? Que observou cada medida adotada pelo atual governo, no sentido de limitar as ações que impusessem limite ao espraiamento do contágio, né? Ou seja, o tempo todo, né, o governo federal atuou no sentido de burlar toda e qualquer medida de proteção, né? Eu falava com o meu terceiro esses dias aqui, ele estava aqui em casa, é tão alarmante a falta de qualquer política, né, que não houve uma propaganda do governo ensinando a usar a máscara. É algo básico, né? Então, Ou ao contrário, né, Luciano? Para não usar. Exato. Não, é isso. Ao contrário. Inclusive agora, recente, né, em Minas, ele sem máscara. Ele não usa, né? A equipe dele não usa. Ele diz que não é necessário, né? Ele, inclusive, chegou a dizer que fazia mal usar máscara, né? Enfim, ele atua o tempo todo contra o mínimo de proteção. E o resultado disso é um negócio trágico, porque a gente vê, eu quando assisto televisão ou vou na rua, eventualmente fazer alguma coisa, a gente vê as pessoas sem saber usar, ou seja, sem saber que não pode ter, que ela tem que estar ajustada ao rosto, ou seja, que não adianta usar e o nariz está de fora. As pessoas mais simples, sem a menor condição de fazer o uso básico da máscara, porque não houve sequer uma campanha educativa em relação a isso, né? Isso é o mais leve, né? Porque fora isso, o governo atentou o tempo todo à saúde das pessoas. Então, a gente tem hoje, o que a gente está vivendo é uma tragédia, né? De profunda dimensão. Eu não consigo sintetizar isso. E é muito maluco, porque é exatamente no contexto da pandemia, de um governo que negou o tempo todo, né? Que
teve um discurso e uma prática negacionista e genocida, né, que a gente vê uma série de medidas voltadas a precarizar o trabalho. Ou seja, a pandemia ela não é algo crível do ponto de vista das medidas de proteção da população, mas ela foi usada largamente para poder se transformar num grande laboratório de precarização do trabalho, né, com desmonte da legislação protetora, né, com medidas que tiravam direitos dos trabalhadores, né, com tentativas, inclusive, de alterar a CLT na calada da noite, como foi feito com as primeiras medidas provisórias no ano passado, enfim, né, então ela não serve, ela não existe para a proteção da população, para as políticas públicas de proteção, e ao mesmo tempo ela existe para poder avançar sobre os direitos dos trabalhadores. Né. Agora, eu acho que a gente tem uma situação que sinceramente, eu não sei o que falta para esse país explodir. Eu me pergunto todos os dias, qual é a conta do limite da paciência das pessoas, porque nós temos uma quantidade enorme de desempregados, o que vem de projeção aí do tal auxílio emergencial é que 46%, se eu não me engano, 43% vão receber R$ 150, num contexto de inflação e de miséria profunda que o país está mergulhado. Aí há um escalonamento que vai até 300 e poucos reais, R$ 360, se eu não me engano. Ou seja, como que as pessoas vão viver no meio disso? E, ao mesmo tempo, como que a gente vai conseguir sair da pandemia sem isolamento social, se as pessoas não têm o que comer? Né? Ou seja, a gente está numa encalacrada, e uma encalacrada que só se resolve tirando esse governo, né? Destituindo este ser, né, que se apossou de todas as instituições do país e que está fazendo um estrago tremendo. Eu nunca imaginei viver algo desse tipo. É desesperador, como a Maria Eduarda escreveu ali. Né? Enfim, hoje, porque eu estou meio mal, entendeu? Com a notícia da minha amiga entubada, enfim. Mas eu acho que eu expressei mais sentimento do que um análise. Tranquila, Luci, foi ótima a sua reflexão, né, e muito verdadeira, né, eu acho que é essa situação mesmo, e que nos afeta profundamente, né, a gente está vendo mesmo as pessoas morrerem, adoecerem, os profissionais de saúde super sobrecarregados, né, eles estão hiper exauridos, né, cansados. Você trouxe a questão dos trabalhadores, né, que fazem os sepultamentos, né, que eram invisíveis e que agora estão aí nesse trabalho, mas tem todo um contexto social, econômico, enfim, há uma interligação de vários problemas e que nos afetam muito, né? Então, acho que você trouxe várias questões importantes para nós. A Maria Mello tinha levantado a mão, não sei se ela quer colocar. Eu ia falar sobre o que a professora estava falando, mas eu acho que ela falou melhor que eu, né? Eu ia falar sobre exatamente até que ponto que está indo todas essas coisas, né? Esse contexto de pandemia. As pessoas estão realmente na miséria, as coisas estão ruins, os desmontes dos serviços públicos, principalmente os desmontes da saúde mental, nesse contexto de pandemia, caíram de um jeito, assim, bizarro até, né, porque num contexto desse, não é um desmonte desse que tem que acontecer. E também pela noção que as pessoas tinham de saúde mental antes e depois da pandemia, né, antes as pessoas pensavam na noção de saúde mental somente em terapia. Hoje as pessoas acho que conseguem ter uma visão maior que saúde mental ela não envolve só a terapia, né? Saúde mental é a nossa qualidade de vida, é o que a gente come, é onde a gente trabalha, é as condições que a gente tem, o compartilhamento de vida que a gente tem com as outras pessoas e tal. Então acho que hoje as pessoas conseguem fazer uma dimensão da saúde mental melhor do que se fazia antes, mas ainda assim é muito pouco para a gente conseguir analisar o adoecimento das pessoas, né? Eu acho que existem vários contextos que as pessoas estão adoecendo por trabalho, por
doenças e etc., mas eu acho ainda pouco para a gente conseguir analisar o que de fato vem acontecendo, né? Sobre esse imperialismo que a gente tem, né? E também falando que, não sei, posso estar falando uma besteira aqui, mas o Dória até está fazendo uma gestão, né, mais coerente do que muitos outros governadores e tal, mas eu fico com medo da influência que o setor privado vai ter na saúde pós-pandemia, sabe? Que a saúde já é visto muito, muito como mercadoria, a gente sabe disso, a gente sabe de todas as problemáticas que tem no plano de com os planos de saúde, mas eu acho que no contexto pós-pandemia isso vai ser piorado muito mais. E eu tenho medo do cenário pós-pandemia desse lado, sabe? Da saúde mental, dos serviços públicos e realmente do adoecimento da população, né? Então eu gostei muito da aula, eu achei que foi muito importante, eu achei que deu uma aprofundada em várias coisas que a gente vem falando muito tempo nesses 4 anos, mas que a gente não tinha conseguido aprofundar. Então, muito obrigada, professora, eu gostei muito mesmo. Você quer comentar, Lucy? Primeiro dizer que a Maria fala... dizer que não fala super bem. Não, eu queria... você estava falando, Maria, eu fui pensando algumas coisas, eu estou com essa coisa da pandemia, eu estou meio mentalmente destruída com essas coisas de hoje, né? Mas, enfim, eu fui lembrando do quanto, quando a gente está falando dessa questão da subjetividade, né, e da saúde mental, o quanto é perverso o mecanismo que o tal governante, né, que está lá na esfera federal, institui, né? Porque para ele desmontar a proteção das pessoas, ele se vale da chantagem do emprego, né? De que ele usa um setor que está trabalhando porque precisa, não tem como ficar em casa porque senão morre de fome, então a culpa não é desse pessoal, obviamente, né? Então ele se vale desse sentimento dessas pessoas, da necessidade de trabalhar, de que o desemprego vai aumentar, e ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? O Estado não tem absolutamente nada para fazer em relação a isso, para poder minar todo o processo de proteção e solapar as medidas todas voltadas a tentar conter, né, o avanço da pandemia. Essa é uma questão. Então, de uma perversidade tremenda, né, que não fica evidente para todo mundo, obviamente, né, mas que a gente vai olhando e vai se angustiando de ver como que isso é manipulado, né. E, por outro lado, que eu acho que o texto que eu mandei para vocês do Vladimir Safato, que é de um livro novo, né, e eu gostei bastante desse capítulo do livro, né, é muito interessante ver como esse discurso do mercado vai se impondo, né, como que muito, e eu acho que a vocês também, é de que há uma saída em relação a isso, o Estado deve assumir, né, e deve criar medidas de arrecadação. E essas medidas de arrecadação em arrecadar de quem está lucrando muito com a pandemia, né? Ou seja, de taxar mesmo, para poder ter dinheiro, para poder socorrer os que não têm dinheiro. Então, essa é o tipo da função que o Estado tem que assumir, num contexto desse. Mas como que esses mais de 30 anos de neoliberalismo, né, o efeito subjetivo do neoliberalismo em 30 anos, faz com que uma parcela da população muito grande não consiga perceber essa responsabilidade do Estado. E adere a esse discurso, que não tem saída, não tem dinheiro, não há o que fazer, tem que abrir tudo e trabalhar. Não tem, né? Ou seja, mas obviamente que não dá para deixar as pessoas em casa passando fome. Então, o que tem que ser acionado aí são as políticas de Estado, né? São elas que têm que ser acionadas. Mas essa ligação, há uma geração que não consegue fazer essa ligação, porque é uma geração que nasceu e cresceu sob o signo do neoliberalismo, né, que foi formada nos últimos anos sob o discurso do empreendedor, né, do capital humano, né, do investidor de si mesmo, né, enfim,
né? E, portanto, não consegue enxergar de que, nesse contexto, o Estado, ainda que sob o capitalismo, né, tem que ter uma atuação fundamental. É uma loucura o que a gente está vivendo, né? Então, você vai... Bom, isso era uma coisa. A outra coisa, para terminar, é dizer para vocês que, em relação a essa questão da trabalho e Covid, mencionei rapidamente que eu estou participando de uma pesquisa, né? Que é coordenada pela Maria Maeno, né? Sobre trabalho e Covid. Uma pesquisa nacional que tem uma primeira etapa dela que é quantitativa, é um questionário que está disponível no site e o pessoal está respondendo e tal. E uma segunda etapa dessa pesquisa é qualitativa, eu estou ali no grupo Quali, né? E até mencionei para vocês que estou responsável junto com outras colegas, pelo grupo de sepultadores, né? Onde a gente vai fazer as entrevistas qualitativas, etc. E é muito interessante a premissa que estrutura esse projeto que a gente está levando a cabo, de que boa parte dos adoecimentos por Covid são adoecimentos do trabalho. Boa parte das pessoas que estão adoecendo porque estão indo trabalhar, né? Ou seja, é claro que a gente fica indignado quando vê que está acontecendo festa no meio de uma pandemia, seja porque a festa aglomera e aumenta o contágio, seja porque fica para mim a pergunta sempre o que está se comemorando num país que perde quase 3 mil pessoas por dia, acumula quase 3 mil pessoas por dia de óbitos, né, mortos pela Covid, ou seja, que está se comemorando o quê? Que festa é essa, né? Enfim, mas seja por qual razão for, né, se fala muito das aglomerações em festas, etc. Mas boa parte do processo de aglomeração, e que não se fala, se dá em função da ida para o trabalho. São os trens e ônibus superlotados, né, é o convívio diário das pessoas nos locais de trabalho, né, a exposição delas permanentemente à vida, né, fora de casa, porque estão saindo para trabalhar, seja como trabalhador informal, vendendo no farol, seja pegando o ônibus para ir trabalhar no local de trabalho específico, né? Então, enfim, né, a Covid, ela tem um traço muito fortemente de doença relacionada ao trabalho, porque o contágio se dá na atividade laboral, né? Esse é o que tem estruturado a nossa pesquisa, né? E eu acho que é uma discussão muito importante, não só por trazer à tona essa relação com o trabalho, mas pelas repercussões que isso tem depois. Uma parte significativa desses homens e mulheres que vivem do seu trabalho vão ter sequelas da Covid. E é necessário saber quem se responsabiliza por isso, né? Como que eles vão sobreviver sequelados de uma doença que adquiriram porque estavam trabalhando. Né? Enfim, é isso. Ô, Lucy, e além disso, né, o Bolsonaro tinha vetado, agora até essa semana ia passar de novo, eu não sei se o PSOL conseguiu, porque era eles que tinham entrado com um pedido, né, ação, que era o caso de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, de serviços essenciais que se contaminaram trabalhando e que foram a óbito, né, por Covid, da família ter o direito, né, de receber a indenização, de receber os direitos, né, e ele vetou isso. Incrível, né? Então é uma coisa assim, a gente já está vivendo, né, essa retirada, né, de qualquer possibilidade de proteção. O tempo todo, né? Eles mandam um projeto de auxílio emergencial que, na verdade, está ali de contrabando uma política de arroxo salarial, de acabar com a promoção, né? Isso ficou, mas de congelar os salários dos servidores por anos a fio, né? Então, é o tempo todo isso, né? É o tempo todo, né? No ano passado, as tais medidas provisórias lá, agora até 927, né, 928 e a 936, né, também tinham esse espírito, né, ou seja, o relator, numa delas, inseriu mudanças na CLT,
né, que são mudanças permanentes. E as medidas provisórias tinham a ver com o período de pandemia, ou seja, o tempo todo inserindo mudanças estruturais permanentes, ou tentando fazer isso, né, se aproveitando do contexto da pandemia para aprofundar a precarização do trabalho enfim, e a precarização social, né, tirar direitos sociais, né, não só... E tirar a responsabilidade das empresas, né, inclusive uma dessas secretarias retirava a responsabilidade sobre saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, né, nos ambientes de trabalho, tirando inclusive a necessidade de exames, né, de toda a proteção de saúde e segurança, né, então... É isso aí. É um contexto muito amplo, né, de precarização. Além da Covid, a gente tem uma ramificação, assim, dessas ações. É muito maluco, porque é o país que tem o governante negacionista e que mais não sei se é o mais aí, mas que tem se aproveitado profundamente da Covid, né, da pandemia de Covid, e sob o pretexto da pandemia, né, para aprofundar as medidas de precarização. E é muito sórdido, né, porque é um tipo de discurso que ele vai disseminando, que é assim, olha, o STF que não me deixa fazer. Como se ele tivesse uma proposta nacional, né, como se ele estivesse chamando todos os governadores, empresários, universidades, vamos fazer uma força-tarefa, uma reunião e ter esforços comuns para enfrentar essa guerra, a guerra contra um vírus, né, e nada disso a gente tem. O que a gente teve, que eu acho que é importante frisar aqui, mas eu acho que os alunos e alunas aqui até acompanharam isso, né, veja bem, quando os estados, eu acho que isso foi muito marcante da postura sórdida desse senhor que ocupa, né, o cargo mais alto da República. Os estados, então, diante de uma não ação do governo federal, começaram a editar suas medidas de isolamento, né, olha, nós precisamos cuidar para que a saúde aqui seja protegida minimamente, né. Então, ele encaminha para... primeiro ele tenta proibir isso, como se ele pudesse interferir nos estados e municípios, né, o STF vai e fala, não, os estados e os municípios também têm responsabilidade com a saúde e com cuidado com a sua população, né, e a partir daí ele desenvolve todo um discurso que como se a culpa fosse, tá morrendo gente, mas o STF não deixou fazer nada, peraí. É um negócio incrível, né? Manipula as informações, querendo tornar a favor dele de uma forma que eu fico... Com muita tranquilidade, né? É incrível, assim, e eu fico... você está falando, Edvânia, eu estou lembrando pensando na questão do trabalho e ligando a essa questão mais ampla que você está falando, eu lembrei agora do livro do Vincent Galoejar, em que ele fala da gestão paradoxal e como isso gera sofrimento. A gente vive isso a céu aberto em escala nacional, né? Ou seja, nós estamos submetidos a esses paradoxos todos, né? De um governo que diz coisas desse tipo, ou seja, que a gente se choca com o cinismo, né? E diz assim, não, mas não era isso que ele disse. Mas ele está dizendo outra coisa, e as pessoas estão acreditando na outra coisa, né? Então, é uma coisa maluca, né? Esse conflito, né, que vai gerando, e uma sensação profunda de impotência, né, porque esse pessoal tem uma rede de comunicação poderosa, né, a serviço deles, né, disseminando um monte de mentiras o tempo todo, a gente não consegue se contrapor a isso. Agora, hoje, eu estava pensando, e se eu tiver tempo vou até escrever isso, amanhã não vou conseguir, mas eu fiquei pensando, até aqui compartilhando com vocês, do quanto que os sindicatos e as entidades dos trabalhadores teriam que aproveitar esse momento para encabeçarem uma campanha que parece que não é função do sindicato, mas para mim eu queria até escutar a sua opinião sobre isso, a de vocês,
que é de uma campanha de arrecadação de alimentos para as pessoas pobres, sabe? Eu fiquei lembrando, Edivânia, do período do fundo de greve, sabe? Como que os sindicatos, na época das mobilizações sindicais, constituíam um fundo de greve e que os fundos de greve tinham sentido, que era não deixar desamparados os trabalhadores que ficassem sem salário. Esse era o sentido do fundo de greve, né, nos anos 80, né? Eu participei da arrecadação de fundo de greve, de porta em porta pedindo comida para poder compor o fundo de greve, ajudar o pessoal que estava em greve. E como isso se perdeu, porque se os sindicatos encampam uma campanha nacional com as centrais sindicais que tiverem acordo nisso, para que a gente constitua um grande fundo para a classe trabalhadora e possa atender aqui e ali algumas populações mais carentes, a gente entra nessa discussão fazendo a cobrança que tem que ser feita para esse governo, denunciando esse governo, né, atuando de uma maneira classista e, ao mesmo tempo, resgatando o sentido de coletividade, sabe? Eu sinto um pouco falta de ações concretas nesse contexto, né? Já não aguento mais essas petições, essas coisas para assinar, né? Chega disso, né? O Albiase até fez uma charge, eu achei muito interessante, que era justamente isso, né? O sujeito meio que deitado, sendo estrangulado, falando para não, chega de moção, chega de... Sim. Porque a gente não vai fazer nenhuma mudança só com moção, embora em muitos contextos seja necessário, você cria um parâmetro aí, né, de posição, coloca tal, mas não é por aí, nós não vamos mudar nada por aí. Não sei, eu estou com isso desde ontem na cabeça, entendeu? Com essa experiência do fundo de greve e como que os sindicatos podem transformar essa experiência do passado em algo que a gente consiga atuar politicamente no presente e tentar ajudar numa situação que é muito objetiva, as pessoas estão passando fome. Eu acho que a gente teve, né, algumas ações do MST, inclusive acompanhei, né, distribuindo alimentos, né, não vi também nada organizado do movimento sindical, do modo como você coloca, e acho que teria um papel aí essencial, tanto para mostrar para a sociedade, né, que o sindicato tem uma solidariedade classista, então ele é importante, porque vem sendo feito um movimento já de alguns anos, mas que em 2017 isso foi coroado, né, que o sindicato não tem mais aquele papel, você pega com a mudança da reforma trabalhista, né, a obrigatoriedade da pessoa assinar que ela é sindicalizada, isso junto ao serviço de departamento pessoal, tudo isso cria uma coisa como se fosse ruim você ser sindicalizado, né? Então eu acho que seria um momento de você mostrar um outro lado, falar, olha, a organização classista é para isso também, né? Para proteger as pessoas, acho que recuperando, inclusive, momentos anteriores, porque a origem da Previdência Social, ela se dá com as caixas de aposentadorias e pensões, que era uma organização dos trabalhadores, para fundo de greves, né? No início tem até aquele filme, vai chegando o fim da semana, nesse horário, a gente começa a esquecer, né? Mas é um filme muito bonito, né, que mostra o trabalho na mineração, né, na carvão, na Inglaterra, nossa, gente, como que me fugiu, assim, você vai já... Germinal, pronto. É um filme maravilhoso, eu estava aqui tentando lembrar o nome, né? Mas ali, por que os trabalhadores conseguem fazer greves, né? Eles têm um fundo. Então, enquanto eles estão parados, porque naquele momento eles não tinham nem contrato de trabalho, né? Fixo, com salário estabelecido e tal. Mas o fundo de greve dá aquela manutenção, né, para aquele momento, né, não só esse momento, mas também a questão dos acidentes, né, que ainda não se tinha uma atuação do Estado frente a esses
a esses os acidentes de trabalho, ou a todo problema que pudesse inviabilizar, né, o trabalho das pessoas. Isso foi capturado pelo Estado, né, começa lá na Alemanha, com Otto von Bismarck, captura, transforma na Previdência Social. Aqui no Brasil, a gente vai ver como que a Previdência Social, ela é tão lucrativa, vamos dizer assim, que ela vai financiar, né, por anos, grandes obras, como Angra dos Reis, né, a gente tem aí uma afinidade de obras públicas grandiosas financiadas com dinheiro da Previdência Social, né. Atualmente, 30% é retirado para quem tem títulos da dívida pública, ou seja, vão para os bancos, que é quem os tem, né. Então, eu acho que essa sua reflexão é muito pertinente. Estou só querendo manifestar o meu total acordo, né, que seria importante tanto para a sociedade ter uma visibilidade do sindicato, né, enquanto uma solidariedade classista, de união, né, ao mesmo tempo evidenciando que, olha, isso aqui era para ter sido feito pelo Estado. Sim, né? Exato. E, por outro lado também, eu acho que cria novas esperanças, porque você mesmo traz na sua fala essa coisa da impotência, né? A gente está totalmente impotente, tanto ante essas ações do governo, quanto ante as ações também da pandemia, né? Que esperava-se que ia arrefecer, que ia diminuir, né? E a gente está vivenciando o aprofundamento, parece que a cada dia aumenta o número de mortos, né? A gente estarreceu quando estava 1.000 mortos por dia, né? E que ele brincou e falou, e daí, não sou coveiro, não, né? Total desrespeito com as vítimas, e esse número só foi crescendo, né? Hoje a gente já passou muito mais que isso. Então, eu fico aqui pensando também o quanto os sindicatos estão também fragilizados. Uma característica que eu vi, não tem estudo, Luci, mas o envelhecimento das diretorias. Nós vamos fazer, por exemplo, uma entrevista aqui em Franca, no setor calçadista, porque o sindicato das empregadas domésticas funciona no setor calçadista também. É o sindicato mais atuante que tem, de 30 na cidade, é o mais atuante. E aí você pergunta de um diretor, de outro, estão afastados. Conversando com outro amigo que é da CNTI, que é a Central Nacional dos Trabalhadores da Indústria, né, morreram 5 diretores sindicais de Covid. Então, eles também estão sendo impactados. Né? Mas eu acredito que seria o momento de chamar a juventude que está aí no mercado de trabalho, que não passou, talvez, por uma experiência classista, né, que está nesse contexto que você citou do empreendedorismo e tal, para somar essa luta, né, para somar a causa, para vivenciar essa organização, né, social, classista. Então, eu gostei muito da sua reflexão, desculpa se eu me alonguei aqui. Não, né? Eu não sei se você quer comentar, mas alguém aqui quer fazer algum comentário? Pode falar, Ana. É rapidão que eu vou comentar, né, que já está no final da aula, mas eu só ia falar isso mesmo, esse comentário agora que você finalizou, professora, que é isso mesmo, né, enquanto a gente não agir como no coletivo, não vai melhorar nada, tipo, a gente tem que se unir, os movimentos sociais, todo mundo, desde usar máscara, né, que é o mínimo, né, que as pessoas estão, assim, tendo dificuldade. Então, eu acho que o maior problema dessa pandemia está sendo mesmo as pessoas, né, agindo individualmente, pensando cada um por si, e é isso, o coletivo tem que se unir para, né, o sujeito político, o coletivo tem que se unir para a gente ter alguma mudança. Era só isso que eu ia comentar, e a aula foi muito boa, obrigada, professora. Obrigada. Acho que é isso. A gente tem mesmo que se unir, Ana, até porque a direita está bem organizada e tem atuado, né? Tem atuado. A gente vai ficar em casa esperando até quando, né? E tem atuado de um modo muito
eu ia dizer muito baixo, né, porque eles têm financiado um tipo de campanha de ódio. Sim. A gente que tem grupos de WhatsApp de família, ou Facebook, as redes aí, né, você vê cada coisa que é compartilhada, cada coisa que você fala, né, você tem a necessidade, ao ver aquilo ali, em odiar. Uma hora você está odiando um partido, outra hora você está odiando o governador tal, você está odiando, né, você tem que ter um ódio ali. Não há um discurso de coesão, de desenvolvimento, né, mesmo as bandeiras aí do capitalismo, do liberalismo, isso tudo caiu por terra. Nós estamos vivendo a idade das trevas. Coisa... Bom, mas alguém levantou a mão? Parece que eu ouvi um barulho. Maria Mello. Ah, tá, Isabela, né? Não, Maria Mello de novo. Maria Mello. Eu confundo onde está o lado da mão. Edivânia, só para falar aí o que você estava falando, o Brasil consegue se unir para eliminar alguém no paredão, mas não consegue se unir para acabar com a pandemia, né? É muito bizarro isso. Muito bizarro que a gente prefere assistir televisão do que cuidar da saúde. Mas é isso. Tem um livro que eu gosto muito, muito. Da Silvia Viana? Isso, pode falar dele, eu acho que você vai falar até melhor que eu. Saiu a videoaula dele na Boitempo. Saiu? Ah, que bom, que legal. Olha. Saiu. É muito interessante. A Silvia Viana fala 2 horas dele na Boitempo, é muito bom. Ah, que bom, não assisti ainda, vou assistir. É muito legal, porque ela vai mostrando aquilo lá como um espelho, né, das relações sociais contemporâneas, né? Ou seja, como que todas as relações que a gente vive no trabalho estão expressas naqueles dispositivos que movem o BBB, né? E como todo mundo participa, né? As pessoas participam, né, da eliminação, né? É um estranhamento muito profundo, porque parece que quanto mais constrangedor, quanto mais sofrível, né? Melhor. Mais audiência, mais comentários, mais... É uma coisa assim... É muito interessante, né, o raciocínio que ela estabelece lá. E dialoga com essa ideia de uma sociedade que submete as pessoas o tempo todo ao sofrimento psíquico, né? O que ela está colocando a mesma pessoa que torce pela eliminação do outro é aquela que é eliminada do seu trabalho, né? Que vive no dia a dia do seu trabalho o paredão do desemprego. Então, é bem interessante. E a competitividade, né? E a competitividade, a disputa. Eu gostei bastante. Não conhece o livro e está aqui assistindo, se chama Rituais de Sofrimento, né? Rituais do Sofrimento. É um livro excelente. A Silvia Viana faz uma análise não só do Big Brother, mas também da Fazenda, né? E desses reality shows que tem essa coisa de eliminar as provas, né? E ela vai comentando as provas e como que isso tem uma aceitação, né? Pela sociedade que acompanha, que torce e que não questiona. E ela chama de rituais de sofrimento, né? Em alguns momentos, o que ela descreve ali são práticas de tortura, né? Uma coisa assim. E práticas de tortura que são elaboradas para isso, né? Sim. Uma coisa, ou seja, não tem nada que não tenha sido... É interessante, porque ela faz um raciocínio muito legal, porque é planejado, mas é um planejamento que se insere na lógica da flexibilidade. Então, ele é um planejamento o tempo todo adaptado, né? Ao que vai surgindo, né? É bom, Li. É bom. Bom, então a gente vai finalizando a aula de hoje. Queria lembrá-las, e deixa eu ver, acho que nós continuamos aqui, o Hernando saiu, né? Estamos só em mulheres aqui. Resistência, né, feminina aqui. Queria lembrá-las que terça-feira que vem nós vamos ter uma aula com o professor doutor Ricardo Lara, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele vai fazer a discussão sobre a teoria mais valor trabalho, né? Então acho que dá uma sequência boa
a aula de hoje, né, que a Lucy trouxe um panorama dessa organização do trabalho, né, de como o trabalho, né, adoece, de como o trabalho está organizado, né, os impactos para a subjetividade, e o Ricardo, na aula que vem, ele vai trazer essa discussão, então, da teoria mais valor-trabalho, tá? Então, queria deixar aí a lembrança. Queria fazer um agradecimento, as meninas estão, inclusive, colocando aqui no chat, Lucy, né? Queria fazer um agradecimento especial aqui à Lucy. Eu sei que esse momento é de muita demanda, né? A gente está vivenciando toda essa questão da pandemia, ao mesmo tempo que nós estamos nessa bolha, nós que estamos na educação, a gente também está trabalhando muito. Nós agora, nesse momento, estamos tentando fechar o segundo semestre do ano passado, então, muita correria, muita coisa para fazer, sistemas sendo modificados, que a gente perde muito tempo, né, para inserir informações e etc., né? E a Lucy, ante todo esse contexto aí, né, disponibilizou o seu tempo de vida, de trabalho, né, e veio compartilhar a experiência com a gente. Então, eu queria registrar aqui minha gratidão, tá, em nome da sala. Lucy, muito obrigada, tá, pela sua contribuição, que você trouxe hoje aqui, por esse momento tão rico, né, que a gente pôde vivenciar aqui contigo. Eu estou à disposição, você sabe, né? Ah. Tá bom, para mim foi um prazer, foi legal. E, enfim, estou à disposição. Um beijo para vocês e que a gente possa se encontrar depois presencialmente. Assim espero, né? E a gente que agradece, Lucy, sobretudo pela sua generosidade, né? E todo esse calor humano aí que, embora nesse meio telemático mesmo, né? A gente vai confundindo as palavras aqui. A gente consegue sentir, porque você é esse ser humano incrível, né? Eu lembro de uma frase do Ariano Suassuna, que ele fala o seguinte, a tarefa de viver é dura, né? Acho que isso é muito forte, né? Mas a vida é fascinante. Então, a gente, ao mesmo tempo que está vivenciando, né, tudo que foi exposto aqui, a gente também fica fascinada por uma pessoa como a Lucy, né, que tem todo esse estudo, todo esse conhecimento e vem disponibilizar aqui generosamente esse dia aqui conosco, né, e que a gente possa depois deixar registrado aí no YouTube, para que mais pessoas também possam ter acesso, tá? Então é isso, Lucy. Muito obrigada. Boa noite, gente. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Até mais.